Olá, estamos de volta para o segundo bloco do Frente a Frente, que recebe hoje o Procurador de Contas do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira. Doutor Júlio, já tem aqui uma série de perguntas aqui no nosso Twitter e também no WhatsApp. E o Flávio de São Paulo, ele quer saber, por exemplo, se o senhor vê algum candidato com verdadeira intenção de cuidar do problema fiscal do Brasil. Olha, eu acho que os candidatos, vários, estão preocupados. Eles têm, assim, tenho notícia de que vários têm mandado assessores conversar com técnicos do planejamento, do Ministério da Fazenda, do Tesouro, para conhecer os números reais do país. Isso é um bom sinal. Acredito que na campanha muitos não vão assumir muito publicamente uma posição mais conservadora, mais realista, com medo de serem prejudicados por isso no processo eleitoral, porque aqueles que prometerem mais, prometerem o céu na terra, podem acabar ganhando votos, iludindo as pessoas. E às vezes aquele que fala a verdade é punido por ser sincero. E isso é um defeito do nosso processo eleitoral, da nossa falta de consciência de orçamento ainda na nossa sociedade. Preferimos ser enganados. Muitas vezes o eleitor gosta de ser enganado, ele não gosta de ser enganado, mas ele acredita, ele prefere acreditar que na mentira do que... que o mais fácil é possível, né? Basta ter vontade política, que tudo é possível. Isso aconteceu em 2014, aconteceu em tantas eleições anteriores no país. Eu acho que os candidatos eles vão evitar um pouco uma postura mais realista, mas certamente estão procurando saber a realidade que eles vão enfrentar. O déficit para o ano que vem é mesmo 139 bilhões de reais ou vai ser maior? Pelos seus cálculos aí, o senhor que acompanha muito bem essa área. Depende também das surpresas que o Congresso, das armadilhas que o Congresso deixar para o próximo governo. Ou seja, ainda vem pauta-bomba aí pela frente. Tem muita pauta-bomba no Congresso. O Congresso não tem tido, a meu ver, muita sensibilidade com essa questão fiscal. Tem aprovado renúncias fiscais, não tem aprovado medidas de elevação de receita e tem aprovado medidas de perda de receita ou de aumento de despesa. Então, como se o Congresso estivesse duvidando da realidade dos números do país, da gravidade da situação, como se a gente achasse assim, no final sempre se resolve, no final dá-se algum jeito. E os números não mentem, o dinheiro não aceita desaforo. Se o país for mal, os investidores não vão investir, vão recolher seus recursos, vão mandar para fora do país. A gente precisa criar um ambiente macroeconômico, né, sólido, de segurança, que dê confiança para os investidores retomarem os investimentos, para girar a roda da economia, para aumentar a arrecadação, para o país ter um resultado fiscal melhor e, com esse resultado fiscal melhor, fazer investimento, aumentar o gasto público, na medida em que a arrecadação também cresce. Agora, doutor Júlio, historicamente, esse não é um problema só desse Congresso. Historicamente, todo ano de eleição, não só aqui a nível de Brasília, mas nos municípios, nos estados, a gente costuma dizer que o fiscal some da rua, né? Porque o fiscal é problema. Então, tradicionalmente, os parlamentos, em anos eleitorais, eles meio que dão um jeitinho de evitar e aumentar o gasto público. Isso é uma tradição mesmo dos parlamentos, em ano de eleição, infelizmente. Veja que não é só nesse ano. Ano passado também foi recheado de medidas, o refis do Fundo Rural, o refis do Simples. Desde o ano passado a dificuldade para aprovar a reoneração da folha, foi aprovada agora por conta dessa greve traumática dos caminhoneiros. Né? Meio que um toma lá da casa. Então, há uma resistência em fazer ajuste fiscal, como se o ajuste fiscal fosse algo sempre antipático, desnecessário, uma retórica de tecnocratas que não querem ver a felicidade da população. Não é isso, né? As pessoas que estão lá defendendo o ajuste fiscal, pelo contrário, elas querem ver a felicidade da população, querem ver o país sólido, crescendo de forma sustentável. Doutor Júlio, nessa tocada aí de... Mas só para completar, pode ser, certamente esse número ele tem uma margem para mais ou para menos, dependendo do comportamento da arrecadação, né?
mas é um número, certamente ficará próximo disso. Aqui é uma tem estimativa bem calculada. O Pedro Calil, aqui de Brasília, obrigada pela sua participação. Ele pergunta, acho que o senhor já respondeu em parte, ele quer saber sobre o futuro do país, como é que o senhor vê o futuro do país e quais são as melhores medidas para combater a corrupção. Olha, o futuro, eu acho que o Brasil está numa encruzilhada histórica, né? A gente pode dar um grande salto no combate à corrupção, aprovando medidas que facilitem a investigação, que acelerem o processo penal. Não é razoável processos penais que duram 10, 15 anos, né? Confirmando a possibilidade de prisão após segunda instância, que não é nenhuma violência contra ninguém, né? Todos os países do mundo usam a prisão ou depois da primeira instância ou depois da segunda instância, que é quando se esgota o julgamento das provas, o exame probatório. O índice de absorção de recursos especiais no STJ ou extraordinários no Supremo é menos de 1%. Não justifica manter todo mundo solto à espera de uma decisão futura. Então, se a gente consolidar essas medidas anticorrupção, o Supremo terá um papel importante nisso, nós vamos dar um salto cultural de intolerância à corrupção. Agora, se a mensagem for essa de que os ricos nunca serão presos e que a corrupção compensa, nós não vamos voltar ao que nós éramos, nós vamos ficar pior. Né? Porque antes você tinha uma corrupção dissimulada. Hoje ela foi exposta, as vísceras dela, para a sociedade. A sociedade, se ela não tiver uma resposta condizente das instituições, haverá um descrédito total, geral, com a democracia, com as instituições, né, com a prática política. E aí, em vez de nós avançarmos como sociedade, nós podemos retroceder. Então, acho que esse risco existe, nós estamos nesse momento de encruzilhada histórica, mas eu sou otimista. Eu acho que, como o risco é grande, não é possível que só eu estou vendo esse risco, que as pessoas encarregadas dessas decisões importantes para o país também não estejam vendo. Que o eleitor procure, esse ano, candidatos comprometidos com essa agenda anticorrupção, que há muitas medidas que podem ser tomadas e, às vezes, uma medida legal, uma mudança na legislação tem um impacto grande, para o bem e para o mal. Doutor Júlio, entre as dicas que podem ajudar os presidenciáveis a formularem propostas, nós estamos falando sobre orçamento, né? Uma das formas de lidar com o orçamento foi, inclusive, uma ideia de governo de centro-esquerda, que foi o chamado orçamento participativo. Os governos de centro-esquerda recentes que tiveram no Brasil não fizeram essa proposta a nível federal. O senhor é a favor de um orçamento participativo que pudesse dar uma melhorada? Até porque essa história de orçamento, de emendas impositivas é meio que uma forma de fazer um orçamento participativo. Como o senhor vê essa possibilidade do orçamento participativo ajudar a reduzir a corrupção nos orçamentos públicos? Ou não vale a pena? Eu acho que vale muito a pena, a ideia é ótima, só que eu acho que hoje você não tem espaço fiscal para fazer um orçamento participativo, porque hoje 100% da receita corrente líquida está vinculada. Então, nós estamos hoje num paradoxo, a gente não está arrecadando nem o suficiente para os gastos primários, nós estamos com déficit primário. Você tem despesas obrigatórias que já estão na casa de 100% da receita corrente líquida e você tem que se endividar para a despesa que não é obrigatória, mas que na prática tem que ser feita, que é a despesa de vigilância, de manutenção de computadores, enfim, de contratos de TI, que são de funcionamento da máquina pública, que não são legalmente obrigatórias, mas que na prática são obrigatórias. Nossa. Então, hoje a gente não tem muito espaço para fazer essa discussão. Se voltar um superávit primário, pode até ser um dia. Sim, e assim, nas cidades e nos estados que tiverem uma situação fiscal melhor, o orçamento participativo é fundamental, principalmente nos municípios. Vou falar já que estamos falando de corrupção, o Emilson Nunes Costa, do Rio de Janeiro, ele quer saber quais as propostas de emendas constitucionais ou mesmo leis ordinárias e complementares que o senhor gostaria de sugerir para que o TCU fosse mais proativo no combate à corrupção.
Olha, eu estou apoiando esse conjunto de medidas aí elaborado pela Transparência, né, Brasil, junto com a Fundação Getúlio Vargas. As 10 medidas? Que viraram um conjunto maior, né, que agora Unidos contra a Corrupção, o conjunto de medidas foi ampliado e lá tem uma medida de reforma dos tribunais de contas, com o fim das indicações políticas para os tribunais de contas. Essa é uma pauta que nós defendemos, nós do Ministério Público de Contas, da nossa associação. Eu tenho falado sempre disso, né, que essa forma de indicação política para os tribunais de contas é o grande calcanhar de Aquiles do sistema de controle externo brasileiro. Estados e União? Estados, municípios? União e os TCMs que existem também. Aqui tem até uma outra pergunta do Emilson, ele quer saber se nesses tempos de contenção de gastos públicos, se já não é hora de acabar com os tribunais de contas dos municípios do Rio e de São Paulo, por exemplo. São os que ele cita aí, né, que a gente vê. É bom lembrar que nós estávamos até conversando aqui, que recentemente foi extinto o Tribunal de Contas do município do Ceará e há ameaças também contra o Tribunal de Contas do município da Bahia. Da Bahia, No princípio, parece uma medida racionalizadora você ter um tribunal de contas só para fazer a fiscalização de municípios, e no caso do Rio e São Paulo. Mas a gente não deve ter muitas ilusões de redução de gastos nisso, porque, na verdade, os servidores são aproveitados no Tribunal de Contas do Estado, os procuradores também são aproveitados e os conselheiros ficam em disponibilidade remunerada, porque eles são magistrados, têm as garantias da magistratura, não podem ser demitidos. Então, você não vai ter uma grande redução de gastos, né? Agora, no arcabouço jurídico brasileiro hoje, os TCMs são órgãos vulneráveis, sujeitos à pressão política de extinção. Agora mesmo, no TCM de São Paulo, houve essa discussão. O presidente da Câmara de Vereadores de São Paulo ameaçou extinguir o TCM. E aí se cogita, se discute por quê. É porque ele está trabalhando bem ou porque ele está trabalhando mal, né? Muitas vezes é porque quando faz o que deve fazer, incomoda os interesses, recebe uma ameaça de extinção. É verdade. Então, quando você tem apenas o órgão estadual, esse órgão está garantido pela Constituição. E ele não pode ser extinto. Então, ele é mais sólido, né? Ele tem as prerrogativas que hoje os TCMs não têm. Há uma PEC hoje no Congresso pretendendo estabelecer que esses TCMs não poderiam ser extintos, os que existem. É verdade. Né? E Mas essa... não sei Foi até proposta, acho que pelo presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira, se não estou enganado. Sim, foi essa que está tramitando hoje, é proposta pelo senador Eunício. Agora, o senhor acha que isso seria suficiente? Não, né? Pelo jeito, para acabar com esse desmando aí nos tribunais de contas, a extinção, pelo jeito, não resolve. Pelo que o senhor está falando... Não, eu não defendo, eu não defendo extinção. Eu acho que os tribunais de contas... tem que ser mandato, tem que ser concurso, acabar com indicação política, mas aí que tipo, como é que é feito? É por concurso, é por... A gente tem uma proposta tramitando no Congresso, a PEC 329, foi proposta pela Frente Parlamentar de Combate à Corrupção e está pronta para votação na CCJ. O relator é o deputado Alessandro Molon. Essa PEC propõe que os conselheiros sejam recrutados de carreiras para as quais se ingressa por concurso. Então, a gente não haveria um concurso direto para conselheiro. Haveria o concurso para procurador ou para conselheiro substituto, que já existe essa carreira hoje, ou para auditor de controle externo. E dessas carreiras, aqueles servidores com mais de 10 anos de experiência, que demonstrarem comprometimento, alguns seriam guindados à condição de conselheiro titular, que daria para esses órgãos um perfil estritamente técnico. Seria por antiguidade ou por lista tríplice? Como é que funciona? Cada carreira teria um sistema de indicação. Né? No caso dos conselheiros substitutos procuradores, seria a eleição pelos próprios pares. Poderia ser por quem fosse eleger poderia entender que o mais antigo é que estava mais qualificado, ou que, pelo contrário, o mais antigo apresentou problemas ao longo da carreira, não deve ser ele, deve ser outro. Os auditores, seria feito um processo de discussão interna dos auditores e eles indicariam também 3 nomes e um desses nomes seria escolhido, então, pelo governante. Ou seja, pelo jeito, propostas não faltam, né? O fundamental é que caminhe para um órgão de composição técnica, né? Porque o critério político tem enfraquecido esses órgãos.
É verdade. Bom, nós vamos para mais um intervalo e eu continuo convidando você a participar do nosso programa pelo 17 99647 3337, repetindo 17 99647 3337, que é o nosso WhatsApp, ou então pelo meu Twitter, que aparece aí ao longo do programa no rodapé da sua telinha, @DeniRothenburg. Voltamos em 2 minutos para o último bloco com o procurador Júlio Marcelo. Até lá.